sobre conversão espiritual. O que é essa questão de conversão? E aí a gente vai o seguinte, a conversão e o Espírito Santo. Deus quer salvar o maior número possível de pessoas. Ele não pergunta se eu quero ou se eu gosto, porque o meu comportamento, mesmo inconscientemente, vai ser semelhante àquele de Jonas. Jonas ficou chateado com Deus, porque Deus queria salvar muita gente, porque Deus amava e queria salvar muita gente. Queria salvar os ninivitas, que ele, considerava os piores, sobre a face da terra. Senhor, tu viu por que eu não queria vir para cá? Jonas falando com Deus. Eu não queria vir para cá porque eu sei que tu és misericordioso, porque tu és carinhoso, amoroso, porque tu irias querer salvar essa raça. É por isso que eu não queria vir para cá. Parece demais com a gente. Pela vontade da gente, a gente encontra não motivos para que as pessoas sejam salvas. A gente procura motivo para que elas não sejam. A gente está pronto para apontar defeitos, erros que nós achamos que são suficientes para que elas não mereçam ser salvas. A gente não está em busca de querer salvá-las. Veja que tipo de coisa, de mandu Deus tem nas mãos para influenciar e para ser luz e bênção na vida desse mundo. Gente como Jonas. Então, mas é importante sabermos que Deus quer salvar o maior número possível de pessoas. Isso a gente não pode esquecer, por mais que a gente não queira, por mais que a gente não goste, mas é isso que é a realidade e a gente tem que aceitar, ou então, assumir ou sumir. Entende? Então veja, em João 16:8, o Espírito é quem convence o mundo de sua situação pecaminosa. Este é a grande ação de Deus. Sabe por que existem religiões no mundo? Não estou falando de agora não, estou falando desde o início de tudo. Por que existe religiosidade, pessoas interessadas em praticarem religião? Por quê? Não tinha internet naquela época. Por que em todos os lugares as pessoas tinham essa necessidade? Porque todas estavam sendo convencidas da sua situação pecaminosa. Todas, sem nenhuma exceção. Então, muito bem, vamos ver aqui. Primeiro, ele quer salvar o maior número possível de pessoas por amor. Deus estabeleceu o melhor plano de salvação. Segundo, por amor, ele seguiu o plano como Espírito Santo. Então, tudo aquilo que estava projetado no plano para salvar o maior número possível de pessoas, ele então está atuando, trabalhando como Espírito Santo. Terceiro, atendendo à graça, que é o plano salvador, o Espírito atuaria como servo de Abraão, preparando a noiva para o filho. Lembra do servo de Abraão? Eliezer, Eliazé, essas coisas, porque a vogal no hebraico não funciona bem. Então, veja, aquele servo de Abraão, veja só, Abraão queria casar o filho. Então Abraão orientou o seu escravo, seu servo, para que, em nome dele, fosse até a terra dos seus pais e lá encontrasse uma noiva, uma esposa, para o seu filho Isaque. Ok? Então esse servo foi em busca dessa noiva, encontrou a noiva, preparou a noiva, chamou a noiva, não obrigou não, chamou, claro, seduziu a noiva, colocou todos os presentes, tudo que foi enviado para ser entregue a ela, mas ela foi porque quis. Deus não obriga ninguém a nada. E aí, ela se despediu dos familiares e ela veio ao encontro do noivo.
Enquanto estavam viajando, ele estava então preparando ela. Olha, ele é assim, 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 assim. Ele age assim, assim. Ele pensa assim, assim, assim. Preparou ela para o casamento com ele. É tanto que ela, quando chegou, logo identificou ele. E diz o texto que imediatamente ela pulou do animal e ela foi ao encontro dele. Ela já estava tão conhecedora sobre ele que ela não esperou 2 tempos. Ela desceu do animal e correu ao encontro dele. Obra daquele servo. Esse servo de Abraão, que foi em busca e preparou essa noiva para o filho de Abraão, ele ilustra, pode ser colocado como um tipo do Espírito Santo que sai, vem à terra, prepara a noiva, que somos nós, prepara de todas as situações, enfeita a noiva, prepara de um jeito intelectual, emocional, espiritual, não é? Para que tivesse esse encontro com o noivo, para que pudéssemos casar com esse noivo. Entende? Então tudo é uma figura, é uma linguagem, não é? É uma ilustração para mostrar como é que a coisa aconteceu. Tá certo? Então ele é ilustrado muito bem por esse servo de Abraão. O Espírito ajudaria com sua trifunção: convencer, converter e santificar. Esta é a ação do Espírito na vida de um ser. Tem, claro, ele age muito mais coisas, tudo ligado a isso. Convencer, converter, santificar. Ok? Então, essas 3 coisas ele sabe fazer perfeitamente. E quanto mais a gente pensa nisso, quanto mais a gente descobre, né? Veja, presta atenção nisso que eu vou falar. Quanto mais descansamos que ele sabe fazer isso, menos armadilhas a gente coloca nas igrejas para atrair as pessoas. E aí, por causa disso, a gente enche menos a igreja de joio. A gente cria armadilha. Como a gente não acredita que o Espírito sabe convencer e converter, então é criada uma série de armadilhas nas igrejas para atrair. A gente tem igreja que joga futebol dentro do santuário, tem igreja que faz dança dentro do santuário, tem igreja que faz dá festinha no santuário, na vida dela, inventa uma coisa, inventa outra, hoje é uma coisa, amanhã é outra. É aquele cansaço de coisa que tem que ser feita, corrida, para acontecer, para poder atrair. Agora, por que isso? Porque no fundo, a gente não acredita que o Espírito convence. Então a gente tem, quer dizer, também tem isso. Também tem o aspecto de que a gente precisa ver a igreja cheia, né? O que é que significa igreja cheia? Significa que aquilo que a gente faz e crê, né? Muita gente está fazendo também, é só isso. É uma questão pessoal, individual, tá? Na verdade, o que a Bíblia coloca é que nosso papel não é atrair e convencer as pessoas, mas é o de sermos luz e sal na vida delas. Elas não têm que virem, pensarem, agirem como a gente pensa, age, né? E está dentro da mesma igreja que a gente. Basta a gente ser luz e sal. E o Espírito Santo vai orientá-las para onde elas devem ir, onde elas devem ser bênção. Né? É claro que há uma série de coisas que termina levando a gente a agir diferente disso. Mas não tinha necessidade, porque quanto mais você confia que o Espírito faz a obra, menos desgastes você tem querendo convencer as pessoas e querendo converter as pessoas. Tá bom? Então, esse é o ponto 4. E o ponto 5 diz assim: o Espírito atua todo o tempo sem obrigar ninguém a nada, só pelo convencimento. Ele convence. Todo ser humano está convencido da sua situação pecaminosa. Toda pessoa que diz, Senhor, eu quero mudar, eu não quero isso, ele vem e ajuda, porque a pessoa quer. Tá bom? Então, é isso que a gente tem a falar sobre
a nova vida, né? Sobre conversão na espiritual. Tá bom?